Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Quero convidar você a fazer uma oração para que Deus fale ao seu coração, para que Deus, pelo Espírito dele, te traga a revelação da palavra dele, te alimente do melhor banquete possível, que é o banquete celestial, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de recebermos de ti o pão da vida. Senhor, obrigado porque é o Senhor quem nos motiva, nos inspira. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é quem conduz este momento. Eu quero colocar, Senhor Jesus, a minha voz, Senhor, diante do Senhor. Usa completamente, Pai, para o benefício da tua boa, agradável e perfeita vontade. Os corações aqui, Pai, que sejam como terra fértil, para onde o Senhor derrama a tua chuva de bondade, a sua chuva de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está com as expectativas em Jesus, dá um uhul aí. Aleluia, que coisa boa, aleluia. As expectativas que você coloca em Jesus nunca podem ser frustradas, aleluia. Gente, as últimas 2 vezes que eu vim aqui ministrar, o Senhor me deu uma palavra e quando eu estava meditando para ver o que o Senhor gostaria de falar no dia de hoje, Ele me lembrou dessas 2 vezes e Ele me trouxe uma linha do tempo entre elas. A primeira palavra que eu ministrei aqui, a primeira não, foi a segunda ou a terceira, mas a penúltima palavra que eu ministrei aqui foi a paz que te guia ao banquete celestial. Amém? Eu falei um pouco sobre descanso, não sei quantos estavam aqui, quantos lembram dessa palavra? Deixa eu ver, levanta a sua mão assim. Descanso, a paz que te guia ao banquete celestial, alguma coisa assim? Beleza, glória a Deus pela sua vida, a palavra foi abençoada. E é como se você começasse a sua vida cristã, e muitas vezes você vem, às vezes do mundo, ou de uma família, ou de uma doutrina, um entendimento, de que ser cristão se resume apenas a seguir regras. Isso logo no início da nossa vida cristã. A gente pensa até que, caramba, será que eu vou poder fazer determinado tipo de oração, se eu estiver com, sei lá, um pecado, algum problema, alguma dificuldade? E essa é uma mentalidade bem assim, iniciante da coisa. Porque o Senhor Jesus logo corre ao seu encontro, através da revelação do Espírito, para dizer que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. De que tudo o que precisava ser feito, tudo aquilo que precisava ser cumprido, já foi cumprido na cruz. E aí você começa a conhecer o tipo de Deus que eu e você temos. Ele é um pai para nós. Ele cuida de nós. Antes nós tínhamos que seguir as regras, porque crianças pequeninos, eles precisam de regras para eles mesmos não acabar fazendo alguma coisa ruim com a vida deles. Então, por exemplo, uma criança vai lá e ela pega o dedinho dela ali, ela procura uma tomada e ela vai lá tentar colocar o dedo dentro da tomada ali, e aí você fala, menino, você colocar o dedo dentro dessa tomada, você vai tomar um choque, e essa é uma lei, não colocarás o dedo na tomada, para que o menino não tome um choque lá e se machuque, certo? Só que quando ele cresce, não dá para você continuar lidando com ele só nisso. Imagina, o menino precisa de uma direção, de uma paternidade, a menina precisa de um pai, de uma mãe, algo que leve ela a de fato viver cada etapa que vive e avançar em maturidade, avançar em independência, avançar em tudo aquilo que o Senhor preparou e sonhou para a vida deles, certo? E aí eles precisam de pai, eles precisam dessa paternidade que inspira eles. Então, nessa primeira palavra, eu falei para você, já que nós não somos mais guiados pelo que nós podemos fazer, ou aquilo que nós não podemos fazer, não se trata de mais um pode ou não pode, pelo que então nós somos guiados? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Ele é o árbitro, Ele é a paz que excede a todo entendimento. Jesus não falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador. Essa é uma função do Espírito Santo, de te guiar em paz, de te guiar ao descanso. E no descanso, o Senhor nosso Deus, Ele te faz observar, Ele te faz desfrutar de um banquete celestial que está posto à sua disposição. Ives, o que tem nesse banquete? Tem cura, tem um relacionamento bom para você, tem amizades, tem irmãos,
tem valor para você mesmo. Sabe aquelas pessoas que você fala, poxa, essa pessoa precisa se valorizar um pouco mais. No banquete de Deus tem esse valor. Tem tudo lá que eu e você precisamos em termos de alimento, para que nós possamos crescer, amadurecer, avançar e vencer na direção do propósito, da vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Amém? E aí então nós nos relacionamos com Deus agora como um pai, não só como aquilo que nós podemos fazer ou ou não podemos fazer. Ele é um pai, ele é o Santo Espírito, é o companheiro que conosco ele desenvolve essa carreira que é o propósito de Deus para nós. Glória a Deus. Na segunda ministração, que foi a última antes dessa, eu falei um pouco sobre a bondade de Deus para a sua vida, trocando, na verdade, aquilo que é desejável do mundo, que é o desejável aos nossos olhos, pela bondade de Deus. E mais uma vez, é Deus te ensinando a caminhar com Ele. Deus já sabe tudo o que Ele precisa saber sobre você. Ele é onisciente. Mas nós não podemos cair, às vezes, na dúvida ou no erro, de pensar que nós sabemos tudo o que precisamos sobre Deus. Percebe? Então, o nosso dia a dia, a carreira que o Senhor Jesus propõe, o propósito que você foi chamado para viver, que dá sentido, significância para a sua vida, para você estar aqui reunido como igreja, como noiva de Cristo, esse propósito ele desenvolve você em maturidade, e essa maturidade, ela é olhar o Senhor Jesus com novos olhos, olhos que tem a ver com a realidade dele. Então você logo percebe que Deus não é um juiz que quer castigar, porque Ele já castigou o que precisava ser castigado na cruz, no corpo de Cristo, no Filho, que se entregou por mim e por você, justamente para isso. Está entendendo? E logo em seguida, então, você vê então, o que sobrou do relacionamento, da conexão de Deus para com o homem, depois que Jesus tomou a ira de Deus, a justiça de Deus, tomou a nossa vergonha, o nosso pecado, a nossa incapacidade, o que nós estávamos devendo. O que sobrou de Deus para mim e para você? Sobrou a herança de Deus, a herança da bondade de Deus, a herança de uma vida guiada, de uma vida cuidada, de uma vida, sim, onde nós teremos aflições, mas onde Ele fornece para nós o bom ânimo, que faz com que a gente permaneça nele e vença, avance e cresça cada dia mais nele. Amém? Eu estou só aqui fazendo um resumo do que a gente falou na palavra. E por isso, a gente entendeu sobre a bondade de Deus. Nós temos que lançar mesmo a nossa fé como flechas em direção à bondade de Deus. Ou seja, se eu preciso de um bom casamento, eu vou lançar uma flecha de fé em direção à bondade de Deus. Se eu preciso de um relacionamento melhor em casa, com meus pais, com a minha família, eu lanço uma flecha em direção à bondade de Deus, que é a flecha da vitória. Lembra de Geazi lá, o rei, o profeta Eliseu, foi o que a gente ministrou? Então, eu lanço essa flecha em direção à bondade de Deus. Em quantas flechas eu tiver na minha aljava, que é um recipiente de flechas, né? Quanto mais flechas eu tiver lá, mais eu vou lançar. Eu não vou deixar nenhuma das flechas que eu poderia ter lançado em direção à bondade de Deus, para viver algo diferente da bondade de Deus. Por exemplo, o rei Davi, ele deixou algumas coisas que Deus poderia ter dado para ele, ele deixou de pedir para Deus. E tem uma palavra muito dura que o profeta Natan vai lá e entrega para Davi, e diante de Davi, ele se apresenta com a voz de Deus, e a voz de Deus fala justamente o seguinte: Davi, se você me pedisse, eu te daria muito mais. Agora você foi lá, olhou com seus olhos, desejou o desejável do mundo e absorveu e aproveitou daquilo. Ou seja, naquele dia nós falamos de coisas que muitas vezes a gente absorve para nós. Uma preocupaçãozinha aqui, uma urgência ali, uma responsabilidade que a gente põe sobre as nossas costas, e o peso vai aumentando, vai ficando difícil, porque o lugar das suas costas era para estar carregando bondade de Deus, e aí vai estar carregando qualquer outra coisa que não seja a bondade de Deus. Ou seja, você foi feito para desfrutar da bondade de Deus. Já basta você estar num universo, num ambiente, num mundo
onde jaz o maligno. Já basta de pressões do dia a dia, já basta de dificuldades, já basta de ataques. Você estar imerso numa piscina, imagina uma piscina onde a água é o maligno. É um mundo aí fora, é isso. Só que aqueles que recebem a bondade de Deus em vida dentro dessa piscina, eles levam a vida de Deus, o propósito de Deus para todos os que estão ao redor deles. Esse é o propósito pelo qual você ainda está aqui. Se você não precisasse mais levar a bondade de Deus para ninguém, inclusive para a sua vida, você não precisava mais estar aqui. Esse mundo ele é muito semelhante a uma panela de água, onde você põe lá dentro um sapo, e alguém já viu essa história? Você começa a esquentar essa água. Eu não sei qual é o termo exato, ele é termopsílico, algum negócio assim, mas o sapo, o anfíbio, ele tem essa característica, a temperatura dele é a mesma temperatura do meio que ele está. Se ele está numa água gelada, ele fica geladinho. Se ele está numa água quente, ele fica quente. Então ele não tem percepção, sabe? Se você coloca ele dentro de uma panela com uma água fria e de repente você liga o fogo e o fogo vai aumentando a temperatura gradualmente, ele não pula para fora, ele permanece lá, até que ele morre. Então, é um experimento que é feito e às vezes a gente está nesse mundo desse mesmo jeito. Nós estamos imersos numa água gelada, só que se a gente não tiver os olhos do Espírito Santo, a percepção do Espírito Santo, nós pensamos que está muito bom. Por quê? Porque Deus vai te abençoando. Deus ele nunca vai deixar de te abençoar. Então Deus te dá um emprego, Deus te dá uma casa, Deus te dá um relacionamento bom, você começa a viver uma vida dando risada, alegria e tudo mais. E aí, a coisa começa a ficar quentinha. É o quentinho, o famoso quentinho. Vai ficando quentinho, 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 só que você está no mundo. Aqui você está para um propósito. Aqui você sofre as aflições que foram faladas, prometidas lá pelo mundo, temporariamente. Paulo mesmo fala, eu estou temporariamente abatido, né, triste, mas isso não é o meu final. Meu final é Cristo. E eu quero te dizer, às vezes está assim na sua vida. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos da percepção do Espírito Santo para isso. Qual é a parte do seu ser que se relaciona e às vezes mais toma o prejuízo da realidade deste mundo? A parte se chama alma. Alma. É a sua alma em contato com as paixões do mundo que sofre. Porque a sua alma não foi destinada para as paixões do mundo. A do pessoal que está no mundo pode até estar no quentinho lá. Está quentinho aqui, está de boa e tal. Mas a temperatura está subindo. Vocês estão percebendo, gente? As últimas notícias. Se você pegar um jornal para ver, você vê que a temperatura está subindo como nunca antes subiu. Nós temos notícias extremamente agressivas. Aquilo que é o plano e o propósito de Deus. Pode ser que não seja agressivo para um noticiário comum. Mas se você pega e compara com o que Deus sonhou, peraí, está muito diferente. Então, quanto mais o tempo passa, mais agressiva fica essas notícias. Então, a galera está lá, está no quentinho, tal, de repente um fim de semana ali, tal, aproveita, faz uma viagem, tal, turismo, fica encantado por essas aptidões do mundo de chamar a nossa atenção, e ele tem muita aptidão para isso. E aí fica no quentinho lá e tal, a coisa vai ficando quente. A grande questão aqui é que nós somos justamente, a parte que tem contato com isso é a nossa alma, e nós somos prejudicados na nossa alma. Às vezes alguém que você começa a se relacionar lá no mundo, você pensa, cara, esse cara é um amigo de verdade e tudo mais. Eu sou muito desses. Eu sempre, na minha adolescência, eu sempre confiei muito nas pessoas. Tipo, cara, às vezes meus pais falavam, olha, esse cara aí, essa amizade, eu não sei não. Acho que esse cara aí está te levando para um caminho não muito positivo. Não é melhor você rever? Aí o quê? Eu boto a minha mão no fogo por fulano. Esse guerreiro aí nunca vai me abandonar. Meus pais, tá bom, vamos lá. Mais dia ou menos dia, meu amigo, era uma cara quebrada. E aí, era isso, porque as expectativas estavam sobre algo que o mundo está oferecendo, que o mundo está suprindo. Quando eu falo de bondade, eu falo de suprimento. Suprimento. Deus supre você com a bondade dele. Deus supre você com aquilo que ele precisa, com aquilo que você precisa, no momento que você precisa, no tempo oportuno.
O mundo quer te aproveitar, quer te suprir como se fosse um fast food. O que você quer, na hora que você precisa, para suprir uma carência, uma situação momentânea. Mas o mundo não consegue gerar coisas para a eternidade, porque o mundo jaz o maligno. Essa é a grande diferença. Ives, mas o mundo é intenso. Caramba, eu vou lá e tal, e eu vivo uma noite de prazeres e tudo mais. O mundo é intenso. Aí eu uso uma substância que me deixa muito louco e tal. É intenso, é denso. Pois é, mas ele não é eterno. Eu e você somos seres eternos. Aí é que está, a coisa já não devia bater muito bem. Mas aí tem toda essa questão. Então, sobre o que eu quero falar para você hoje? O título da nossa ministração hoje é A Bondade de Deus, âncora da minha alma. Eu e você estamos ancorados na bondade de Deus. E esse é o meu convite nessa noite, para que você discirna, perceba o quentinho do mundo e discirna rapidamente. Não, eu tenho que pular fora dessa panela aqui, porque isso aqui não está indo, esse mundo aqui não está indo para uma direção correta. Eu tenho que pular logo no barco daquilo que é celestial, daquilo que é eterno, daquilo que é permanente, daquilo que é constante e daquilo que é das mãos do meu Pai para mim. E é sobre isso que eu vou viver. Sobre isso que eu vou viver. Para isso eu quero te explicar um pouquinho sobre as coisas que existem na sua alma, ok? E logo agora eu quero convidar 3 voluntários abençoados aqui. E, não, tanto faz. Traz a cadeira, vai demorar. Põe uma aqui, senta aí, descansa. Opa, senta, descansa, põe outra aqui. Justamente por isso que eu já coloquei isso aqui para o lado, para vocês verem. E a outra, pode ser aí mesmo, pode ser aí, beleza, show. Agora, eu vou descer aqui para vocês verem uma coisa. Ah, eu precisava daquilo ali. Vamos lá. Essa parte aqui é sobre o seguinte. Essa parte é sobre perceber o quentinho. Daqui a pouco nós vamos fazer a parte de pular fora dessa panela, beleza? Então, vamos embora. Então, você está aí de frente para o palco, eu quero que você divida o palco na sua mente agora. Eu vou sempre procurar estimular a sua mente para você gastar os seus neurônios durante a palavra. Divide o palco na sua mente no seguinte: aqui embaixo, daqui de baixo, nós temos a ação de Satanás contra a nossa vida. Então, daqui de baixo para cima, bota a setinha aqui mental, daqui de baixo para cima. Enquanto eu estiver aqui embaixo, eu vou falar da ação de Satanás sobre a sua alma, através dos artifícios que ele tem no mundo. Aqui no meio, em cima do palco, nós temos você, com a sua alma lá. Ali nós temos vontade, mente e emoções. Certo? Não, vontade, emoções e mente, isso, vem, exato. Ao contrário. Tanto faz, na verdade, né? Vamos lá, vamos pôr vontade, emoções e mente. Isso, vem. A sigla vem para você lembrar, vontade, emoções e mente. É o que tem lá dentro de você. Você ainda é um ser que tem mais itens, mas eu vou colocar esses itens já já. Então, beleza. Lá em cima vai aparecer umas palavras, e aí lá em cima você pensa que é o espírito, tá bom? Faz sentido? Aqui embaixo é o mundo, é o diabo, é tudo que são os seus inimigos. Você está no meio, e lá em cima é o espírito, beleza? A palavra vai aparecer ali, então você vai perceber isso. Galera da projeção, vocês poderiam, por gentileza, projetar aí para mim o verso 6 do capítulo 6 de Hebreus, por favor. Então vamos lá. Se você tiver a versão NVT, mano, sensacional, estourou. Nova versão transformadora, que foi a que eu li. Tem, será? NVT? Só se tiver, se não tiver, a gente vai que vai. Aí, garoto, boa. Então vamos lá. E depois que se desviaram, então foca na palavra desviaram. O desvio é quando você tem um caminho proposto e de repente você sai desse caminho.
pega um atalho, pega uma saída errada, vamos supor que você está lá no seu GPS e você erra o caminho, desvio. Então, esse desvio, ele tem a ver com uma incidência do reino das trevas sobre você. Se você não tivesse sua carne aí para te dar tentação e tudo mais, se você não tivesse, às vezes, uma alma que precisa, que é carente e tudo mais, você não precisaria se desviar. Haveria um suprimento, você beberia desse suprimento e a coisa aconteceria. Gênesis, você tem lá Adão e Eva, eles têm a mesma proposta de alma e tudo mais, e eles têm lá a árvore da vida, era só comer da árvore da vida, tá tudo certo, o plano de Deus deu certo. Só que, não. Você conhece a história, não foi bem assim. E aí, por conta disso, aconteceu o seguinte, vai lá para o verso 8, direto. Hebreus 6, 8. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Eu quero que você coloque esse verso 8 aqui, ó. Bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Essa é a ação de Satanás sobre a sua vida. Ela produz aquilo ali, ó. Produz o quê? Espinhos e ervas daninhas. Então, mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Quem aqui veio de uma igreja que fosse de ordem pentecostal? Levanta a mão. O que é a terra lá? Terra é eu e você, né? Nós somos terra boa, fértil, abençoada, não é isso? Então coloca você lá. Não nesse texto, tá? Mas a gente já vai chegar lá. Você é a terra. Então, quando Satanás incide no desviaram, que estava lá no verso anterior, ele obtém, esse desviar do caminho, ele obtém o quê? A partir do momento que ele começa a te suprir com situações da vida e tudo mais, ele obtém espinhos e ervas daninhas. Isso vem da terra. Vem de você. Ives, mas espinho e erva daninha vindo de mim? Que é isso? Pelo amor de Deus. Não, mas me fala melhor sobre isso aí. Então veja. Onde na Bíblia mais a gente sabe sobre espinhos e ervas daninhas? Gênesis, boa! Quando o homem pecou, quando o ser humano pecou. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Verso 17. Contudo, ele me enganou e... 3. Verso 17. Ficou 31, 7. 3. Verso 17. Gênesis 3. Verso 17. Aí. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse. Que árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, então quando o homem comeu, quando o ser humano, né, o homem e a mulher comeram da árvore, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, maldita é a terra por sua causa. Por toda vida terá muito trabalho para tirar da terra teu sustento. Próximo verso. E ela produzirá o quê? Eita, olha os espinhos, a erva aí. A Bíblia, essa é a primeira menção de espinhos e erva daninha. O que é os espinhos e ervas daninha? Quando o inimigo, ele de dentro de você produz um contato com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, atestar a sua realidade, que às vezes não é das melhores, às vezes atestar um diagnóstico de um médico que não é bom para você, às vezes atestar, você comprovar uma nota ruim que você tirou na faculdade, na escola, quando você tem uma decepção no seu emprego e tudo mais, ele produz em você um nível de acusação, um nível de mentira e calúnia, de que você está diretamente ligado em identidade ao fracasso, mas isso é uma mentira. Mentira. Você está ligado em identidade ao vencedor dos vencedores, a Cristo Jesus. Então aqui debaixo, a partir desses espinhos, a partir desse fruto, dessa erva daninha e espinhos, ele atira em você, na sua alma, esse tipo de pensamento. E qual que é a ação dele? Qual é o tipo de ação dele? Veja,
Satanás, ele é muito específico na ação dele. Ele tem 5 pontos de ação. O primeiro ponto de ação de Satanás é o nome dele. O nome dele, a gente entende que é diabo, né? E esse nome ele vem da palavra diabolos. Diabolos significa constantemente lançar, atacar calúnias e mentiras na sua mente. Na sua mente, vontade, emoções e mente, certo? Então ele daqui de baixo ataca constantemente o quê? Dardos inflamados. Onde está isso? Em Efésios 6. Coloca em Efésios 6:10. Por favor. Pode passar. Passa mais uma. Passa mais uma. Mais uma. Mais uma. E mais uma. E mais uma. Aí. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Lembra espinhos? Sabe aquela ponta do espinho? Imagina que Satanás pega desse espinho e lança esse espinho para cima de você, esse dardo inflamado, essa flecha do maligno. Então, ele constantemente, olha o nome dele, ele constantemente lança dardos inflamados em você. Aonde? Na alma, na mente, nas suas vontades, nas suas emoções e na sua mente. Esse é o agir do quentinho de Satanás. Parece que você está indo bem, parece que está dando tudo certo, só que constantemente, uma hora ou outra, ele lança uma dessas mentiras, desses dardos inflamados. Mas Ives, como é que é isso? Veja, se eu daqui de baixo, fazendo o papel do diabo, lanço lá na mente, você é incapaz de tirar nota boa na prova. Imediatamente, alguém que tem o espírito lá em cima, o espírito vai falar, não, peraí. Que voz é essa na minha cabeça? E você que está me falando, o que é isso? Eu estou maluco, tem 2 vozes na minha cabeça? Na hora você já joga fora. Eu falo, não estou doido? Oxe, você. Só que a grande questão é que ele joga aqui, ó. Eu. Na primeira pessoa. Eu. Isso você já sabia, né? A maioria das pessoas, pelo menos. Eu quero te contar talvez uma novidade para você. A grande questão é que ele não só joga um eu não consigo, um eu sou desqualificado, ou um eu não tenho as oportunidades corretas. É que ele daqui de baixo, ele tem um modus, um jeito de agir, um estilo, que é a segunda artimanha dele. A primeira é que ele constantemente taca isso. A segunda é que ele joga pensamentos na sua mente. Ele joga emoções e sentimentos nas emoções que você tem. E ele coloca vontades em você. Sabendo, e de dentro para fora ele vai criando esse ataque constante. Eu estou com vontade hoje de não ir para a igreja. Estou com vontade hoje de, sei lá, desistir de tudo. Você acha que a vontade de desistir de tudo vem do Espírito Santo para você? Você que tem a mente de Cristo, você acha que a mente de Cristo sequer cogitaria desistir de tudo que Ele fez e pagou no seu lugar? Ou seja, não tem nada neutro no mundo. Essa vontade, ela veio de algum lugar. Dos espinhos e da erva daninha. Essa é a ação do mundo contra você. Ele visa atacar daqui de baixo constantemente isso. Ives, mas eu estou firmadão na palavra. Oxe, o pai está quente. Impossível, isso nunca vai pegar em mim. Nunca, jamais. Só que a grande questão é a seguinte, ele vai continuar fazendo isso. Ele vai continuar fazendo isso até ele conseguir na sua mente criar uma palavra que lá em Coríntios fala que é os desígnios de Satanás. O que são os desígnios? São as confusões de pensamento. Quando você começa a receber tanto disso aqui na sua alma, que a sua alma começa a se perguntar entre ela, lá dentro, peraí, vontade? Você tem certeza? A mente perguntando para a vontade, vontade, você tem certeza que a gente precisa ir hoje para o culto? Aí a vontade fala, não, a Bíblia fala que a gente tem que ir e tal, mas, realmente faz 3 semanas que eu estou recebendo uma vontade de não ir. Na 4ª semana, mano, vou ficar. Tá entendendo como é que funciona?
A grande questão aqui é que Satanás não entende somente atacar. Os desígnios, eles pavimentam a próxima palavra de Satanás. Ele confunde, é confusão, desígnios é confusão entre você, o espírito. Você começa a ouvir coisas pensando que é o espírito, mas na verdade não é espírito, é sua alma. E aí você fica naquela confusão e tudo mais. Só que aí o que acontece? No meio disso tudo, você entra no que ele tem de terceira palavra. Então a primeira é o nome dele, que ele é o diabo. Ele continua atacando persistentemente mentiras na primeira pessoa. A segunda é que ele produz um volume dessas mentiras a tal ponto de confundir a sua alma. Se você não estiver firme na palavra, isso aí vai entrar. E a terceira, e não seja arrogante de falar, não, comigo não dá. Seja humilde no sentido de falar, eu preciso depender de Deus. Tem coisa que eu preciso do máximo possível para me ajudar. Por exemplo, para se casar, você precisa escolher uma pessoa. Imagina como Satanás quer que você case errado. Ele quer pra caramba que você case errado. Porque se ele casar errado, você é um missionário, uma missionária do Senhor. Se você casar errado, já era teu missionário, querido. Tu vai ser missionário, mas com a âncora puxando você para trás toda hora. Falando, eu preciso, por exemplo, o Juan vai evangelizar lá no Elipa. Aí é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Aí a pessoa com quem ele vai se relacionar, não dá, no Elipa não dá, no Elipa não vai dar, não. Você acha que vai dar algum fruto? Não, você tá louco. Tá maluco? Se ele casar com uma pessoa assim, o propósito dele já está bem dificultado. E o Senhor quer facilitar o propósito dele na sua vida. Amém? Aí você vai pensar, poxa, Ives, mas tem umas coisas aí na minha vida que eu já deu ruim. E aí? Calma, o Senhor Jesus tem um lugar para você também. Vai escutando a palavra que vai chegar aí. E aí o que acontece? Depois disso, ele estabelece uma nova palavra, que são as ciladas. Ciladas. A cilada é um método de Satanás de agir na sua vida. É um método. Satanás, ele não só lança lá de baixo esses dardos inflamados, esses espinhos e ervas daninhas. Ele tem um GPS pelo qual ele percorre uma estrada. Ele sai da casa dele, daquele inferno do caramba lá. Ele sai da casa dele e ele tem um GPS lá, na mente. Eu vou chegar na mente aqui, E ele vai pelos caminhos e continua tacando. E aí ele começa a armar ciladas, onde entram circunstâncias, frustrações, não que você escuta. Você escuta não aqui, uma porta que se fecha, um emprego que você queria muito não deu certo. E ele está na estrada, porque ele está atacando e a estrada está acontecendo. E ele vem, ele tem essa estrada, a tal ponto que de tamanha artimanha, tamanho truque que ele exerce na sua mente, ela começa a se confundir no que crê. Ou seja, eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim para pagar por todos os meus pecados. Mas, esse pecado aqui é o meu pecado, é meu ponto fraco, é meu gatilho. Olha o que você está crendo. Que aquele que venceu a morte no seu lugar, foi lá no capeta, tirou as chaves da vida e da morte do seu lugar, e esqueceu um gatilho? Pera aí, não faz sentido. Ou seja, a palavra te dá clareza, mas a cilada te dá dúvidas. Ele gera dúvidas. E quando ele instaura essas dúvidas em alguma dessas partes, ou até mesmo em mais de uma, ou em todas de uma vez, aí é uma paulada, ele estabelece sobre você uma fortaleza. De onde, calma, vai dar tudo certo. De uma posição favorável, ele vem na vontade e fala, olha a vontade, você tem que ir ali. Não, vai para a igreja não, vai para o barzinho, olha lá, melhor. Aí ele está aqui nas emoções, ele fala, está carente? Está carente. Ele vem na mente e fala, ei, você está sozinho, os caras aí do seu lado estão querendo desistir de tudo, vamos embora, desiste logo. Aí, meu guerreiro, é 2 contra 1. Vambora. Porque ele está numa posição favorável. Eles não estão me vendo agindo. Você está entendendo? Ele está de uma posição favorável. Ele construiu um raciocínio. Aí você fala, não, só gente emocional que cai nessa. O racional vem aqui comigo. Presta bem atenção, que se o racional ele é bem assim. Do mesmo jeito que o emocional,
ele cai babando. Ai, eu estou emocionado. É tão lindo, eu dependo tanto deste sentimento. O racional, quando ele fala 1 mais 1 é 2 e ponto final, meu amigo. Se o diabo falou que 1 mais 1 é 3, o racional entendeu, o raciocínio aprovou, para ele vai ser 3 e dane-se. É 3. Ou seja, os dois estão presos na mesma cadeia da fortaleza. Satanás não tem problema nenhum, ele toca para a esquerda e toca para a direita. O gol sai dos dois lados. O que você precisa então? Do Espírito Santo. Filho, você não foi chamado para ser nem emocional, nem para ser racional. Você foi chamado para ser espiritual. E você é filho amado. Glória a Deus por isso. E essa é a ação de Satanás sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora eu subi. Agora eu estou aqui com você. A gente pulou o verso 7. Lembra disso? Bota para mim, por gentileza, o Hebreus, capítulo 6, verso 7. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Lembra que você é terra? Cadê o pessoal que veio da Pentecostal? Terra! Você é terra fértil. Quando você recebe da chuva sobre a sua vida, você produz uma boa colheita. Lembra que o resultado desses ataques e tudo mais constantemente na sua vida é justamente você ser controlado, dominado por uma fortaleza? Aqui nós temos caindo sobre você o que diz lá em Efésios 6, que é a armadura de Deus. Eu não tenho tempo para ler, mas a armadura de Deus tem lá no meio da armadura um item da armadura que é o escudo da fé. Que quando esses dardos inflamados ele vem de baixo para cima, você segura no escudo da fé. E aí quando você vê esses desígnios, essa confusão, você tem a verdade do Senhor na sua armadura. E quando ele entra aqui nas ciladas, ele entra na cilada, você fala, na cilada eu não caio. Por quê? Porque eu sou filho amado, dependente de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, eu escuto da boca dele o que eu preciso ouvir, não da boca de Satanás. A grande questão aqui, o pulo do gato aqui é o seguinte: não escute você também, escute o Espírito. Porque de dentro de você, a palavra de Deus fala muito bem, do coração do homem pode ser enganoso. Está entendendo? O coração do homem é enganoso. Ai, mas eu tenho um sentimento, eu tenho uma vontade, eu tenho, na minha mente faz total sentido, Deus falou comigo. Ou seja, espere, ateste na palavra, na verdade, no Espírito. Aquilo que você precisa, Ele não vai permitir com que você entre por uma cilada. Dependa exclusivamente do Senhor. Observe, aguce os sentidos que estão ao seu redor para você discernir essas palavras. E olha, para onde que eu tenho que aguçar os sentidos, Ives? Eu tenho que aguçar o sentido em direção ao diabo? Não! Eu sei que uma nota de R$200 é falsa quando eu conheço a verdadeira. Porque aí eu vejo a falsa e falo, não, isso aqui não tem na verdadeira. Ou seja, quando você receber uma palavra, alguma coisa que te tire do que é o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, imediatamente lança fora e recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E você está falando da sua boca? Não, o apóstolo Paulo falou, olha, se eu vier para você e falar uma coisa, que eu seja maldito, que alguém seja maldito, desconsidera. Fale, julgue a profecia por aquilo que está na palavra. Se eu falar alguma coisa que passe da palavra, ou que não chegue ao nível da palavra, descarta. Sede meus imitadores no tocante àquilo que eu sou de Cristo. No tocante àquilo que eu sou de mim, deixa para fora. Está entendendo? Percebe? Então é por aí. Você vai observar a bondade de Deus. Eu falei aqui de chuva, certo? Coloca a palavra aí em Oséias 6:2. Oséias 6:2. Olha que coisa boa.
Em pouco tempo nos restaurará, logo viveremos em sua presença. Tem a versão King James? King James? Pode ser essa mesmo. Boa. Passados os 2 dias nos eita nós, calma. Revivificará. Ao 3º dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Próximo versículo. Conheçamos e prossigamos firmes, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda correrá sobre todos nós com as boas chuvas que vivificam a terra em tempos apropriados. Aleluia, chuvas está ligado com a bondade de Deus. Ives, qual é o título da palavra? A bondade de Deus âncora para a minha alma. Ou seja, quando cai da bondade de Deus, a sua alma é ancorada no Espírito, e você bebe disso e você fala, não, isso aqui não é bondade de Deus, isso aqui é bondade de Deus. A partir desse momento você tem sensibilidade, tato. Coloca aí, se não for o suficiente, coloca no Zacarias 10, verso 1. Mais uma vez, o quanto que chuva na palavra de Deus aponta para a bondade. Rogai, Yahvé, pelas chuvas da primavera, pois ele é o Senhor quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Fruto bom agora, fruto bom. Deus providencia chuva que produz fruto bom na sua terra, em você. Amém? A economia de Israel durante quase todo ano, Israel, para quem não conhece muito bem, ela está situada ali nas redondezas, ou no meio até, de um deserto, de uma área árida, está entendendo? Só que constantemente Deus derrama essas chuvas e faz com que a economia de Israel decole. Então, hoje em dia eles já têm um processo que eles tiram a água e o sal e eles conseguem usar essa água. Mas antigamente a economia de Israel dependia completamente das chuvas, e eles tinham um entendimento no coração deles: quando precisar de chuva, Deus vai mandar. Eu e você somos o Israel de Deus. Fomos feitos porque Jesus é o nosso sacerdote. Então, quando precisar de chuva, tem disponível no Senhor. Bondade de Deus tem disponível no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, sobre isso, eu quero convidar, agora eu quero agradecer o pessoal aqui, palmas para eles, glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Gente, a gente chegou num ponto aqui muito legal. A minha palavra para você hoje, ela é curta, eficaz e poderosa, para separar juntas e medulas, alma e espírito. Ela é muito curta, mas eu precisava dessa introdução para mostrar para você que ainda que você tenha esses ataques constantes e tudo mais, existe uma resposta na bondade de Deus. Você não precisa depender da força do seu próprio braço, você não precisa depender daquilo que você realiza, do que você faz de certo, ou ficar com medo daquilo que você faz de errado, porque existe uma bondade que supera tudo aquilo que na sua vida há de necessidade. Em direção a cada uma das suas necessidades, existe uma bondade de Deus. E agora eu quero liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Essa introdução foi só para te contextualizar de quem é você. E principalmente de quem é você sem Deus, no aspecto de, não tem como você estar sem Deus, obviamente, né? Porque você creu nele, ele veio morar dentro do seu coração. Mas quem é você quando está olhando e focado no lugar errado, nas palavras que vêm dos espinhos e da erva daninha, que vêm do conhecimento do bem e do mal. E quem é você quando está como uma terra diante de chuva de bênçãos? Então vamos ver quem é você diante dessa chuva de bênçãos? Ainda em Hebreus 6, verso 1, por gentileza. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Mais uma vez, é aqui que a gente pega aquela introdução das outras palavras e a gente encaixa nessa. Nós estamos caminhando agora em direção à maturidade. Saímos do Egito, passamos ali por um período de conhecer a paz de Deus que nos guia ao invés das leis.
E agora nós nos posicionamos diante da bondade, trocamos aquilo que era desejável do mundo pela bondade de Deus, e agora estamos aprendendo a desfrutar da bondade para a nossa alma. Essa mesma bondade age no seu corpo, porque quando você precisa de uma cura, ela está lá para te curar. E a maturidade, ela leva a gente a esse entendimento, sem lançar novamente o fruto do arrependimento, de atitudes inúteis que conduzem à morte da fé em Deus. Então ele está aqui falando das atitudes que já fazem sentido. Então, com relação à maturidade, a gente passa dessas coisas. Próximo versículo. Passa da instrução acerca dos batismos, nós temos isso aí já muito colocado no nosso coração. Da imposição de mãos, todo mundo sabe que a palavra do Senhor, a unção de Deus é transmitida pela imposição de mãos. Da ressurreição de mortos, aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. E do juízo eterno. Sigamos, pois, avante. E se Deus permitir, faremos isso. Vamos embora? Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito. Aqui você presta uma atenção no seguinte: maturidade tem a ver com tornar-se participante do Espírito. O que eu quero dizer com isso? Maturidade é com as pessoas que eu ando? Não tem a ver com as pessoas que eu ando. Tem a ver com o quanto eu me alimento do Espírito. Então eu posso ter uma pessoa de 16 anos mais madura com uma pessoa de 30. Sim. Eu posso ter uma pessoa de 30 mais imatura que a pessoa de 15? Posso. Quanto aquela pessoa tem andado no caminho, na direção, debaixo da dependência do Espírito. Isso aponta para a maturidade. Está entendendo? Então veja. Até o próprio filho mais velho, na parábola do filho pródigo, ele é um baita do imaturo. Você percebe? Ainda sendo mais velho. Então veja. Maturidade é entender e discernir rapidamente que Cristo faz toda a diferença. No caminho, andando com o Espírito Santo, eu entendo, Cristo faz toda a diferença. Qual é a diferença de uma pessoa madura na fé e uma pessoa imatura na fé? É que ela já andou por etapas e caminhos onde ele tentou com a força do próprio braço, ele foi resistido, faltou bondade, faltou graça de Deus, unção de Deus, e ele tentou, e aí o que nesse ponto ele fez? Ele desistiu, descansou, se assentou, Jesus levantou, levou ele para o próximo nível. Percebe? E aí eu tentei, fui resistido de novo. Isso aqui porque eu vi que ali atrás deu. Aí agora aqui na frente eu falo, vai dar de novo, né? Vamos embora, vamos ver aqui se eu consigo. E tal. E aí, não dá, desisto. Eu me assento diante de Deus, eu choro na presença de Deus, eu me coloco em mudança de mente. Não, arrependimento não tem a ver com remorso, mas tem a ver com mudança de mente. Eu me arrependo, tenho a minha mente metanoiada, transformada. E aí eu avanço para a próxima etapa. Isso é maturidade. Porque hoje você foi colocado para ser liderado por uma outra pessoa. Porque na vida dela, ela passou todas essas etapas. Isso é uma forma de Deus te conectar com todas essas etapas, por você simplesmente olhar e admirar o mover de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero aqui honrar a vida dos nossos líderes. Em determinado momento, Elias virou para Eliseu e falou: o que você quer? Terminei o meu ministério, eu estou indo para o céu agora, eu vou descansar e vou desfrutar daquilo que Deus tem de recompensa e galardão para mim. O que você quer? E Eliseu vira e fala para ele: olha, eu quero a porção dobrada da tua unção. E aí Elias vira para Eliseu e fala: tá bom, você andou comigo, você caminhou comigo, você é meu filho na fé, meu discípulo. Então agora chegou a hora de eu subir para o céu. Se você vir admirar, contemplar, observar, vir eu subindo aos céus, você receberá aquilo que você pediu. Imediatamente veio uma carruagem de fogo, bonito, né? Elias tem estilo pra caramba, fala a verdade. O guerreiro chama, vambora, Silver, né? Tipo, e vai, e sobe para dentro das nuvens, e Eliseu ali olhando e contemplando, e de repente ele enxerga Elias subindo. E o que desce do céu? Um manto que representa a autoridade. Eliseu teve que passar tudo que Elias passou? Nem metade. Elias passou poucas e boas. O guerreiro era judeu, foi alimentado por corvo, que é uma figura de morte. Judeu não pode tocar em corpo morto. Ele passou o que tinha que passar, foi perseguido por uma
baita de uma Jezabel lá. E era a Jezabel de verdade, né? Meu amigo, é complicado. E aí esse guerreiro passou por tudo isso. Eliseu recebeu porção dobrada de tudo isso, porque ele observou. Ai, mas é fácil demais, porque Jesus pagou o preço. Toda vez que a sua mente se deparar com algo que Jesus já pagou o preço e falar que é fácil demais, imediatamente fala para ela: você não merece, mas você foi escolhida. Você não merece, mas você foi escolhido. O manto desceu, ele não merecia. Imediatamente Eliseu se torna um profeta dobrado do que Elias era. Percebe? Então tem a ver com enxergar e ver que Cristo faz toda a diferença na sua vida. Se alguém já passou por lugares antes de mim, cara, se eu sigo a Jesus, é muito fácil eu seguir outras pessoas que apontam para Ele, porque Jesus pagou o preço no meu lugar. Se alguém passou por lutas, por dificuldades, por processos e tudo mais, no meu lugar, e está te falando: filho, vem aqui, vem caminhar comigo, eu vou liberar a bênção sobre a sua vida, você vai ser muito maior do que eu um dia, você vai chegar muito mais longe do que eu um dia. Meu Deus, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Eu preciso de gente assim perto de mim. Glória a Deus pelo meu líder. Ah, mas eu não gosto dele, ele tem umas coisas assim, eu tenho umas coisas que falou para mim já e tal. Meu, percebe que aquilo ali é glória da segunda casa para a sua vida. Grandes homens e mulheres de Deus não são feitos à toa. Houve um preço muito grande pago por Jesus na cruz. E se essa pessoa que veio antes de você olhou para o preço que Jesus pagou na cruz e avançou um degrau, olhou de novo para o preço que Jesus pagou na cruz e avançou outro degrau, olhou de novo e avançou outro degrau, pelo amor de Deus, filho abençoado, vai com ela. Avance degraus em independência com Cristo. Independência, ou seja, Cristo na vida dessa pessoa faz toda a diferença. Não dá para ver, esse é o meu sonho. Não dá para olhar para o Ives ou para a Lisandra sem ver que Cristo faz toda a diferença na vida desse abençoado. Não dá para olhar para esse casamento sem enxergar que Cristo, olha, se não fosse por Cristo, não dava. Não dá para olhar para essa vida, por essa rede de adolescentes que está nascendo e falar: meu, sem Jesus não dava. É isso que eu preciso de Jesus, é isso que eu quero que as pessoas enxerguem quando eles olhem para mim e para você. Essa bênção se estende para a sua vida. Se você vê alguém ministrando aqui hoje, saiba, a palavra que você está recebendo está gerando glória, porção dobrada sobre a sua vida. Recebe disso aí agora, em nome de Jesus, diga amém. Jesus faz toda a diferença. Maturidade é comprar essa verdade e ficar que nem uma pedra, sentado nessa verdade, firmado nessa verdade. Não é à toa que Jesus é a rocha eterna. Por que ele é a rocha eterna? Porque essa rocha, ela permanece sobre verdades imutáveis. Não muda a verdade que, se eu tenho um novo desafio, é o mesmo que me trouxe até aqui, que é fiel para cumprir o final. Não muda. Isso é sempre assim, mas se o desafio é muito grande, Ives, não tem problema, ele é maior. Ele é maior. Então, por que eu vou vencer? Porque eu tenho alguém compromissado, comprometido, aliançado, estabelecido, fechadão comigo, que é mais que vencedor. O nome dele é Jesus Cristo. Vai dar certo, porque para ele tudo dá certo. Ah, Ives, mas na minha vida nada dá certo. Prazer, Jesus. Olha para ele, porque na dele tudo dá certo. E quando você olha, o manto desce. Olha para Jesus, foca no lugar certo. Em nome de Jesus, quando a gente estava orando ontem, ali dentro daquele salão maior por esse culto, o que o Espírito Santo me mostrou era: amanhã será um culto onde as pessoas vão focar no lugar certo. Não é sobre quem está falando aqui, não é sobre quem está escutando aí, é sobre o que ele pagou naquela cruz, no meu e no seu lugar. É sobre o que você pode nele enxergar, contemplando como por espelho, de glória em glória, em glória, em glória e em glória, eu avanço a imagem e semelhança dele. É assim que eu avanço. Maturidade é isso. E o que isso quer dizer? A gente parou no verso 4. Olha que interessante. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito. Verso 5.
e provaram dos benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. É impossível. Então veja, volta um pouquinho. O que é impossível? No contexto aqui, é impossível você viver uma vida sem Cristo. É impossível você avançar sem Cristo. É impossível, olha o que o verso 4 diz. É impossível você avançar sem ter a participação do Espírito. Essa palavra participação é muito importante. Ela fala do grego, ela é metochos, significa companheirismo. Significa o companheiro que se segura com firmeza, te inclui, te envolve, se apega a você. Ives, essa pregação não faria diferença nenhuma na minha vida se esse Jesus que você fala não fosse o companheiro meu. Você tem um companheiro. Você tem um companheiro que é âncora para a sua alma. Quando as coisas estão difíceis, ele se apega em você. Ele já se apegou em você, me corrigindo. E quando as coisas ficarem difíceis, ele não vai embora. Ele permanece com você. Ele é a sua vitória. É nele que está a esperança. É nele que está o seu futuro, a sua carreira. Aquilo que Jesus propôs. É nele que você vai avançar e conquistar. Verso 13. A partir daqui a gente já caminha para o final. E eu quero ressaltar isso. Aqui a gente vai falar sobre promessa. Saiba, a promessa nada mais é do que aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está operando agora na sua vida, na minha vida. Essa é a promessa de Deus, elas já estão ativas. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo. A gente vai ler bastante agora, tá? Só acho que uns 6 versos. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. E declarou: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Recebe aí. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, tempo de Deus. Recebe aí. Adolescentes, recebe o tempo de Deus, é uma benção. Vai haver uma ministração onde nós vamos ministrar também a bondade de Deus, o tempo de Deus. Tá bom? Volta um pouquinho. Não, é lá mesmo, desculpa. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Próximo. Ora, os homens juram por quem é maior que eles. E para eles, o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Ou seja, se alguém falou, o juramento é maior, né? Não tem discussão. Jurou, acabou. Próximo. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade, não muda, o seu propósito, interveio com juramento. Próximo. Para que nós que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, que esperança é essa? O Espírito Santo, ser participante na minha e na sua vida. Na esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de 2 afirmações imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Antes da gente ir para o próximo, lembra, Satanás trabalha com espinhos e ervas daninhas. É tudo mentira. Como que você desqualifica a ação de Satanás? Você é derrotado. Por isso tudo que sai da sua boca não tem parte com a verdade. A verdade é, você é derrotado. Você não tem direito. Quando você vê lá uma ação de Satanás, um espírito influenciando, agindo e tudo mais, a sua autoridade é o nome de Jesus. A dele já foi retirada. Ele é derrotado. Senhor Jesus, é por mim, é por você. Amém? E aí, olha o que isso faz diferença. Nas quais é impossível que Deus minta. Se Ele diz para você que você é abençoado, você é, e ponto final, Ele não mente. Próximo. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Próximo. Onde Jesus adentrou por nós como
precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só até aqui. Queria convidar a banda para estar subindo aqui. Nós já estamos encaminhando para o final dessa ministração. Mas eu disse, a palavra é curta. O contexto é grande. Porque é necessário que eu e você tenhamos sensibilidade sobre aquilo que se trata da nossa vida. Eu e você temos uma alma que muitas vezes ainda precisa ser transformada. Veja, o corpo, quando você for para o céu, você vai ganhar um corpo glorificado. O Espírito, uma vez que o Espírito Santo vem morar, fazer casa dentro de você, lembrando, ele não mente, ele não muda, ele não vem e volta, ele faz casa uma vez por todas. Quando ele vem morar dentro de você, ele restaura, ele revive o seu espírito. Então ele está pronto também. As funções do Espírito são intuição, comunhão e consciência. Você tem comunhão plena com Deus através do Espírito Santo. Você tem a consciência que é a mente de Cristo na sua vida. É a mente de Cristo. Quando você lembra das confusões, dos desígnios, lembre-se a si mesmo se for preciso. Se você não tiver força para lembrar a si mesmo, passa a mão no telefone, no WhatsApp, no áudio, lasca o dião no abençoado do seu líder, fala, não estou lembrando de nada. Aqui está pegado, está difícil. Eu estou olhando para um lado, só tem confusão. Para o outro, parece que eu estou olhando para o outro lado. E aí não dá, não avança. Para frente, parece que eu estou olhando para os dois outros lados, só tem confusão. Para trás, piorou, eu estou correndo da confusão. Ou seja, quando você chegar, manda esse áudio para o seu líder, ele já vai saber. Ele precisa então que eu lembre ele de que ele tem a mente de Cristo. Nossos líderes, nossa liderança não faz mágica, pelo amor de Deus. Jesus pagou o preço naquela cruz. Nós não temos bola de cristal para saber o que está acontecendo na sua vida. Nós temos o Espírito Santo e Ele concede a nós a autoridade para virar para você e falar, você é filho amado. Você é precioso. Você é maior do que essa dificuldade. Vai passar. Vamos vencer. Estamos no meio de aflições, mas tenha bom ânimo. A mente de Cristo. Olha só. E aí, para concluir isso tudo, Jesus, ele entra como sacerdote. Sacerdote é o representante legal. Legal não é que ele é divertido só não. É que ele é legalizado. Ele é autenticado para resolver o problema da falta de bondade, da carência na minha e na sua vida. E esse selo, Satanás quer que você tenha ele, mas veja, se Jesus já tem esse selo, não adianta querer competir com ele, é só receber a chuva que cai. Recebe a chuva que cai. Quantos nessa noite desejam receber a chuva de bondade do Senhor? Quero convidar você a ficar de pé.